No vídeo anterior, nós mergulhamos profundamente nos conceitos envolvidos no tema. E como o conteúdo acabou ficando bastante extenso, optamos por dividi-los em capítulos, pensando no melhor aproveitamento para você que nos acompanha. Neste vídeo, daremos continuidade à abordagem, aprofundando ainda mais nos tópicos que foram apenas introduzidos na primeira parte. A intenção é oferecer um ritmo mais adequado que permita que você absorva as informações de maneira clara e prática, sem comprometer a compreensão dos aspectos mais complexos da radiestesia multidimensional. É essencial que cada parte do conteúdo seja assimilada com precisão para que você possa aplicar os conhecimentos de forma eficiente em suas práticas e tratamentos. Lembramos que esta aula ela faz parte de uma série de mais de 300 aulas já publicadas, todas dedicadas a aprofundar os fundamentos da radiestesia. Portanto, se você ainda não assistiu ao vídeo anterior, recomendo que você o faça enquanto ele estiver publicado. Assim, você garante que o conteúdo apresentado seja aproveitado ao máximo. Para que você continue por dentro de todos os capítulos que lançaremos, pedimos que você se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações. Dessa forma, você será avisado quando novas partes forem ao ar e poderá acompanhar a série de forma contínua sem perder nenhuma atualização. Aliás, nós continuaremos com a dinâmica do vídeo anterior, onde você irá validar o seu desejo em continuar se aprofundando ao assunto, deixando o seu like e um comentário. E assim que atingirmos o limite de likes e comentários, o próximo episódio será liberado. Lembrando que esta série ficará liberada por tempo limitado e por isso, se você ainda não assistiu aos capítulos anteriores, eu peço que você faça o quanto antes. Pegue o seu papel e sua caneta, pois sem mais delongas, daremos sequência ao conteúdo, mergulhando nas nuances da radiestesia que serão essenciais para elevar o nível de suas práticas. Outro conceito importante para a nossa aula diz respeito aos padrões geométricos. Desde os tempos primordiais, o ser humano foi atraído pela perfeição e harmonia que os padrões geométricos revelam na natureza. Formas como o triângulo, o círculo e o quadrado ultrapassam a mera estética, convidando-nos a perceber as leis profundas que regem o universo. Grandes mentes como Paracelso e Rudolf Steiner dedicaram-se a desvendar esses mistérios, mostrando como as formas geométricas podem influenciar e moldar a energia que permeia todas as coisas. Paracelso, médico e alquimista do século XVI, responsável por introduzir a química na medicina, compreendia o círculo como sendo um símbolo de equilíbrio e harmonia. Segundo ele, para que as nossas ações estivessem em consonância com a natureza, era fundamental que não quebrássemos o ciclo harmônico representado por essa forma geométrica. A roda sagrada do xamanismo e a roda de cura, utilizada por alguns povos indígenas, são exemplos significativos dessa visão. As rodas simbolizam a totalidade do universo e a interdependência de todos os seres, representando um convite constante à reflexão sobre o nosso lugar no ciclo da vida. A dinâmica dos padrões geométricos pode ser explicada de maneira simples. Imaginemos
um redemoinho na água que puxa tudo ao seu redor para o centro. A força responsável por este movimento, de fora para dentro, é chamada de força centrípeta, e é como a energia se transforma em matéria. No corpo humano, por exemplo, isso pode ser visto nos chakras, os quais são os centros de energia que puxam a energia do ambiente e a transformam em algo que o corpo possa utilizar. Ou seja, transforma essa energia sutil em matéria. Agora, pensemos no movimento contrário. Teremos então a força centrífuga, o qual é o movimento que se expande do centro para fora. E esse movimento centrífugo denota o espírito / consciência se transformando em energia / informação, como se fosse a essência do espírito se movimentando para fora e espalhando-se pelo espaço. Imaginemos um passe magnético, onde a alma sob o veículo do homem matéria emite energia / informação. Com base nessa dinâmica, nós podemos afirmar que a matéria, então, é apenas um molde temporário dessa energia em movimento. Na Idade Média, alquimistas e magos também compreendiam o poder da forma. Eles reconheciam a polaridade entre figuras e sons e, por isso, os combinavam para gerar não apenas uma harmonia interna, mas também para transformar a realidade externa. Rudolf Steiner afirmou que as forças etéricas, aquelas que moldam a vida e a energia no universo, vêm de fora diretamente do cosmos e se movem em direção ao centro. Quando essas forças elas são contidas em padrões geométricos, como círculos ou outras formas, elas se tornam ainda mais poderosas. Por isso, ao trabalhar com formas geométricas em contextos espirituais ou energéticos, nós devemos considerar que os padrões têm a capacidade de intensificar e moldar essa energia cósmica. Portanto, devemos considerar que a matéria não é algo fixo, mas sim um padrão temporário de energia que foi moldado e organizado por forças cósmicas em movimento. A radiônica é uma técnica terapêutica que se destaca pela sua abordagem holística e inovadora no tratamento das doenças e outras diversas situações. Ela trabalha diretamente com campos de energias sutis que permeiam não só o corpo humano, mas todo o universo. A ideia central por trás da radiônica, aplicada na área da saúde, é que a doença não se manifesta primeiro no corpo físico, mas sim como resultado de um desequilíbrio no campo de energia que nos circundam. A radiônica entende que é no corpo etérico ou corpo energético que esses desequilíbrios acontecem, e por isso atuam diretamente sobre eles. Ao focarmos neste nível mais sutil, utilizando a radiestesia, é possível identificarmos quais são essas desarmonias antes que elas se manifestem no corpo físico. E, através da radiônica, em conjunto com o poder do pensamento, tratar todos esses desequilíbrios. Ao restabelecer o equilíbrio nesses campos, a saúde e o bem-estar do indivíduo em tratamento podem ser restaurados. Esse conceito é profundamente enraizado nas teorias desenvolvidas por Albert Abrams, o médico responsável pela criação da chamada reação eletrônica de Abrams, AE.
ERA, uma técnica que postulava que as doenças poderiam ser diagnosticadas através da análise das vibrações energéticas do corpo. Esse trabalho revolucionário lançou as bases para a radiônica, que mais tarde seria expandida e refinada por figuras como Ruth Drow e George Delaware. Ruth Drow foi uma importante pesquisadora no campo da radiônica e desenvolveu instrumentos capazes de detectar e corrigir desequilíbrios energéticos à distância, utilizando o método que foi batizado de radioterapia. George Delaware, outro pioneiro da área, foi responsável por contribuir com dispositivos mais avançados, sempre focando na manipulação dessas vibrações sutis. Aliás, aos alunos da formação online Jornada da Radiestesia, vocês podem se aprofundar sobre o assunto assistindo ao módulo Radiônica Revelada, onde nós tratamos desse tema de forma mais detalhada. A radiônica, assim como a radiestesia, pode diagnosticar e tratar pacientes à distância, o que evidencia a interconexão profunda entre todos os seres e a importância do campo energético que nos cerca. O conceito de ação à distância, ou seja, a capacidade de influenciar o campo energético de um paciente sem a necessidade de estar fisicamente presente, é um dos pilares principais da radiestesia e da radiônica. Isso pode ser explicado pela interligação de todas as coisas no que David Tinsley chamou de campo da mente. Neste campo, o praticante da radiônica e radiestesia é visto como um facilitador, utilizando a sua intenção e o foco mental para direcionar as energias curativas para o paciente. Como dissemos, dentro da radiônica existe a convicção de que o corpo humano é composto por diferentes veículos ou corpos de manifestação, sendo eles o corpo físico, o etérico, o astral e o mental. E cada um desses corpos interagem de forma contínua com o outro. E a saúde depende exclusivamente do equilíbrio energético entre todos eles. Por isso que a criação de um diagnóstico preciso é fundamental para avaliar essas interações e identificar onde o fluxo de energia foi interrompido. E é justamente neste aspecto que muitos radionicistas utilizam a radiestesia. Ao compreendermos as camadas da existência humana, podemos penetrar mais profundamente nas causas das doenças, indo além dos sintomas e causas físicas. Neste contexto, a mente assume um papel crucial, já que muitos desequilíbrios começam em níveis mais sutis da consciência. Pensamentos negativos, padrões emocionais tóxicos e conflitos internos podem se manifestar fisicamente ao longo do tempo. E a radiônica visa justamente resolver esses problemas na sua origem, ou seja, nos níveis mais profundos do campo mental. A radiônica, ao contrário das práticas médicas convencionais, não é apenas um método de tratamento. Ela envolve uma série de princípios que se alinham com as leis universais, tradições esotéricas e conceitos científicos modernos. As tradições esotéricas enfatizam a unidade de toda a criação e o papel da mente na manifestação da realidade, algo que a radiônica e a radiestesia também compartilham. A física quântica, por sua vez, fornece um suporte teórico para embasar as técnicas da radiônica e da radiestesia, principalmente no que diz respeito à ideia de interconectividade e à influência do observador sobre o mundo material. A radiestesia, desse modo, se tornou uma ferramenta fundamental
para a radiônica, uma vez que os radionicistas utilizam frequentemente métodos radiestésicos para identificar desequilíbrios energéticos e escolher o tratamento mais adequado. Vernon Wetherhed, importante estudioso da radiônica, descreve essa prática como uma extensão da radiestesia, mas com a adição de instrumentos para amplificar e manipular as energias detectadas. Ele também enfatiza a importância da intenção e do foco mental no tratamento radiônico. A mente do praticante, segundo Wetherhed, é uma ferramenta indispensável no processo, tendo o poder de direcionar e modular as energias transmitidas. Sendo assim, a eficácia da radiônica depende da clareza mental e da confiança do operador, bem como da fé, no sentido de convicção por parte do paciente no processo. A radiônica, portanto, transcende a cura física e toca em aspectos mais profundos da mente e também da nossa alma. A radiônica também se distingue pelo uso de gráficos construídos com padrões geométricos estabelecidos num padrão rigoroso da proporção áurea, a qual é uma constante matemática encontrada em diversas formas naturais. Isso garante que as energias transmitidas por essas formas estejam em harmonia com as leis da natureza. O Dr. Aubrey T. Westlake, um médico inglês e praticante da radiônica, foi um dos pioneiros na aplicação desses princípios em suas terapias. Segundo ele, os padrões geométricos, quando associados a energias específicas, podiam atuar diretamente nos corpos mental, astral e físico etérico, promovendo assim a cura e o bem-estar do paciente. Portanto, a geometria, nesse sentido, serve como um canal através do qual energias consideradas superiores podem ser direcionadas e potencializadas para reequilibrar o indivíduo. A correlação entre as formas geométricas e os corpos sutis se torna clara quando investigamos as suas interações. O círculo, por exemplo, está associado ao corpo astral, o losango ao corpo etérico e o triângulo ao corpo mental. Essas formas não apenas refletem padrões visuais, mas atuam como veículos de energias curativas que podem ser aplicadas, em nosso caso, através dos gráficos em radiestesia. Os gráficos em radiestesia funcionam como polarizadores de energia/informação e são instrumentos ideais para manipularmos as energias sutis de forma consciente e eficaz, trazendo assim a harmonia entre os seres vivos e o meio ambiente. E é por isso que os gráficos utilizados na radiestesia receberam o nome de gráficos radiônicos. Afinal, eles cumpriam o objetivo primordial da radiônica, que era os tratamentos à distância. É claro que esta nomenclatura causou certo desconforto por parte de alguns radionicistas que afirmavam que um gráfico impresso em papel ou cunhado em madeira não poderia ser classificado como um dispositivo radiônico. E foi então que os gráficos receberam uma nova nomenclatura: gráficos radiônicos solares, para que assim eles pudessem ser diferenciados dos demais aparelhos radiônicos tradicionais. Diferenças à parte, um ponto convergente na radiônica é o papel da consciência no processo. Lavender Dower, escritora e notável terapeuta radiônica, afirma que a chave para o sucesso da radiônica está na comunicação entre a energia
e a inteligência consciente, que, segundo ela, estão presentes até no nível celular. David Tinsley, outro pesquisador da área, fez importantes estudos sobre a influência da energia dos raios cósmicos. O médico Guyon Richards e o inventor Malcolm Ray trouxeram uma base sólida para a prática da radiônica no mundo contemporâneo. Alice Bailey, em sua obra O Tratado sobre Magia Branca, descreve como essas energias de cura podem ser mobilizadas. Ela diz: o praticante concentra sua mente e cria uma forma-pensamento que estabelece o vínculo energético com o paciente. Esse processo permite que a cura aconteça em outra dimensão, o que pode ser visualizado como um triângulo, onde o praticante e o paciente ocupam as extremidades da base e o ápice representa o ponto de cura. Sendo assim, concluímos que a mente, portanto, é a parte fundamental da radiônica, que pode realizar os seus tratamentos sem a necessidade da proximidade física. A Associação Britânica de Radiônica descreve a radiônica como sendo um método de cura à distância por meio de um instrumento e do uso da percepção extrasensorial. Esse método permite que o praticante detecte a causa de doenças em qualquer sistema vivo e promova a cura antes que os sintomas se manifestem fisicamente. Assim como o físico, astrônomo e matemático James Hopwood Jeans afirmou, o universo é semelhante a um grande pensamento, e nós também somos, talvez, um pensamento holográfico. Essa metáfora nos lembra sobre a lei hermética que diz que o universo é mental, ou seja, que somos formados de pensamentos e que o poder da mente é uma ferramenta essencial na busca pela saúde. É importante esclarecer que, apesar de um padrão geométrico possuir determinado nível de consciência e irradiar de alguma maneira algum tipo de energia/informação, pela própria natureza da radiônica, que utiliza os padrões geométricos como polarizadores de energia, é essencial existir a energia/informação/pensamento para que o sucesso nos tratamentos à distância sejam efetivos. É por isso que afirmo e reafirmo categoricamente essa questão, pois observo discussões recorrentes tanto entre radionicistas que defendem que um aparelho pode realizar todo o trabalho de forma autônoma, sem a necessidade da intervenção da mente humana, quanto entre radiestesistas, que alegam que os gráficos não requerem ativação ou intenção direcionada. Eles tratam esses dispositivos como se fossem, por assim dizer, consciências superiores, dotadas de habilidades que superam as capacidades humanas. No entanto, como nos lembra Alice Bailey, a força da mente é essa a energia luminosa que aclara o caminho para a transmissão e a recepção de uma ideia ou de uma forma. Não se esqueça de que a luz é uma substância sutil. A energia da mente pode se materializar num raio de luz. Portanto, é imprescindível entender o processo mental que existe por trás da criação e da utilização de um gráfico para que se possa tomar decisões conscientes e bem fundamentadas sobre a dinâmica de emissão de energia, independentemente do objetivo a ser alcançado. Os
princípios que examinamos nos revelam a conclusão de que o teleradiador, em sua natureza, é um dispositivo radiônico. Logo, devemos considerar que o psiquismo do operador é fundamental para a aplicação bem-sucedida do dispositivo. Pesquisadores renomados na área da radiônica, como o de La Paz, destacam que, atualmente, é amplamente aceito que os equipamentos tradicionais da radiônica, sejam eles eletrônicos ou mecânicos, possam ser substituídos por representações simbólicas. As máquinas radiônicas simbólicas, como o próprio nome sugere, operam baseadas na ideia de que a mente e a intenção do operador são os verdadeiros catalisadores do processo, e não os componentes físicos da máquina em si. Esses dispositivos utilizam representações visuais de elementos chaves de uma máquina radiônica tradicional, como os mostradores, potenciômetros, stick pad, circuitos integrados, componentes eletrônicos e o poço de testemunho. Neste caso, a função desses elementos não é mecânica, mas sim psíquica, pois eles servem como âncoras para a mente do operador, permitindo que ele concentre a sua intenção de maneira eficaz e que direcione as energias sutis necessárias para alcançar o objetivo desejado. Segundo Radat, um importante estudioso da radiônica, o funcionamento dessas máquinas simbólicas é relativamente simples, porém profundamente significativo. A máquina simbólica ela pode ser desenhada, impressa ou construída com materiais simples como papel ou papelão. Aliás, elas podem até mesmo serem visualizadas mentalmente. O fator crucial é que ela contenha os elementos básicos de uma máquina radiônica tradicional e, mais importante, que o operador se sinta conectado a ela. Nesse processo, o primeiro passo é definir claramente a intenção ou o objetivo do trabalho radiônico, seja ele para a cura, equilíbrio energético, manifestação de desejos ou qualquer outra finalidade. Para isso, posiciona-se o testemunho e ajustam-se as frequências ou taxas do aparelho com o auxílio da radiestesia. Uma vez que os mostradores estão ajustados, o operador se concentra na intenção e visualiza a energia fluindo da máquina para o alvo, como se fosse a ativação do dispositivo. A duração da sessão deve ser encontrada radiestesicamente. Radat ressalta que a eficácia das máquinas radiônicas simbólicas depende de fatores fundamentais, onde o primeiro é a crença do operador. Sem uma crença genuína no processo radiônico e sem clareza de intenção, o trabalho torna-se ineficaz. O segundo fator é a conexão com a máquina simbólica. Não basta desenhar ou visualizar os componentes. O operador precisa sentir-se em sintonia com o dispositivo, acreditando que ele de fato canalize as energias necessárias. E por fim, o terceiro fator, o qual é o estudo dos processos mentais envolvidos na sua construção. Quanto mais o operador souber sobre a construção e funcionamento dos componentes da máquina, melhores serão os seus resultados. Em outras palavras, apesar de um dispositivo simbólico parecer simples, a sua utilização exige estudo e compreensão do processo mental envolvido, para que o operador não tenha nenhum tipo de dúvida ou questionamento a respeito do seu funcionamento e da sua eficiência. Por isso, estudar com dedicação e comprometimento é essencial para o desenvolvimento das habilidades necessárias, tanto para a aplicação da radiestesia
quanto para a radiônica. E é justamente por isso que em nossa formação nós damos tanta atenção para os fundamentos teóricos envolvidos na aplicação da técnica da radiestesia multidimensional. No campo da radiônica, existem opiniões divergentes entre o uso de máquinas simbólicas. Alguns radionicistas mais tradicionais podem expressar ceticismo em relação aos dispositivos simbólicos, preferindo as máquinas físicas que por décadas foram a base da prática da radiônica. Todavia, essa resistência parece inconsistente com a própria essência da radiestesia, que, desde o início, sempre se baseou no psiquismo do operador e não em seus instrumentos mecânicos. Logo, se você se sente confortável e confiante a respeito de um dispositivo simbólico, eu disponibilizei um material complementar para você baixar. Neste material complementar, você encontrará um resumo dos tópicos principais, além dos gráficos utilizados nesta aula, para que assim você possa aplicar a técnica de forma prática e direta. O download desse material pode ser feito logo abaixo da descrição na aba Materiais. Nos primeiros experimentos da radiônica, conduzidos por Albert Abrams, uma observação intrigante foi feita. A interferência de um aparelho de raio-x nos sons da percussão abdominal de um paciente variava dependendo da sua orientação em relação aos pontos cardeais. Notou-se que quando o paciente estava posicionado no eixo leste-oeste, a interferência era mais intensa. Contudo, ao ser alinhado no eixo norte-sul, essa interferência desaparecia. Essa descoberta sugeria uma relação entre o campo geomagnético da Terra e os campos eletromagnéticos humanos. Além disso, Abrams identificou que esse fenômeno se repetia em pacientes com câncer, mesmo na ausência de um aparelho de raio-x. Essa constatação não foi isolada. Experimentos realizados por Pittman também trouxeram insights sobre a influência do campo magnético terrestre no comportamento de organismos vivos. Em seus estudos, Pittman observou que as raízes de cereais e outras plantas tendiam a crescer alinhadas ao eixo norte-sul da Terra, acompanhando assim a força horizontal do campo magnético terrestre. Essas evidências sugerem que o campo geomagnético pode ter um papel fundamental não apenas na radiônica, mas também na radiestesia e em outras práticas energéticas, influenciando diretamente os campos energéticos humanos e a organização de sistemas vivos. Mesmo que essas informações ainda sejam superficiais e careçam de um aprofundamento teórico mais robusto, elas abrem uma interessante janela para futuras pesquisas. O modo como o campo magnético da Terra se relaciona com a orientação de aparelhos radiônicos e com comportamentos de organismos vivos ainda não foi totalmente desvendado. No entanto, esses primeiros experimentos apontam que existe uma ligação direta entre o norte magnético e a eficiência dos tratamentos radiônicos, sugerindo que a Terra, com o seu campo magnético natural, pode amplificar ou influenciar o fluxo de energias sutis. É importante notar que muitos gráficos e instrumentos radiônicos são projetados para funcionar orientados ao norte magnético da Terra. Tal prática não surge por acaso. Acredita-se que essa orientação facilite o alinhamento
com as energias telúricas e cósmicas, garantindo uma maior eficácia dos aparelhos radiônicos. Assim como em outras práticas esotéricas, essa orientação norte-sul é considerada uma forma de potencializar o desempenho das ferramentas e garantir uma conexão mais profunda com as forças naturais. Por exemplo, diversas tradições, rituais e até a construção de locais sagrados seguem a orientação norte-sul, como forma de garantir harmonia com o fluxo energético da Terra. No entanto, embora haja uma recomendação constante para seguir essa orientação, como eu disse anteriormente, é difícil encontrar uma explicação científica que corrobore essa prática de forma definitiva. O que temos disponível são teorias baseadas nas cosmovisões de diferentes autores e pesquisadores, cada um apresentando um ponto de vista sobre o tema, alinhado ao sistema de pensamento que lhes é conveniente. Apesar de muitos autores no campo da radiestesia e radiônica recomendarem a orientação espacial, ainda não encontramos um aprofundamento sobre o motivo dessa prática. Eles apenas sugerem que essa orientação pode otimizar a captação e emissão de energias sutis, alinhando os aparelhos ao campo magnético natural da Terra. Isso estaria de acordo com a ideia de que o campo magnético terrestre possui um papel significativo na dinâmica das energias com as quais esses instrumentos interagem. Entre as possíveis causas para a necessidade de orientação, destaca-se o conceito de alinhamento energético, onde o norte magnético pode ser considerado um ponto de referência importante, e por isso orientar os aparelhos nessa direção parece ser uma forma de garantir que as energias captadas estejam em sintonia com o fluxo natural do planeta. Dessa forma, o campo magnético da Terra atuaria como um amplificador, potencializando as energias que os aparelhos radiônicos estão projetadas para captar ou emitir. Desde os tempos antigos, o norte magnético foi associado à estabilidade, à força e a uma conexão com o divino. Portanto, é possível que a prática de alinhar aparelhos radiônicos ao norte tenha raízes simbólicas e não apenas funcionais. Esse simbolismo confere um caráter mais ritualístico e místico à prática, ampliando o seu apelo tanto entre cientistas quanto entre os praticantes das ciências ocultas. Ainda assim, nós devemos considerar que a orientação ao norte magnético não deve ser uma regra inflexível. No método inicial de Malcolm Ray, por exemplo, o campo magnético da Terra era utilizado como um amplificador no preparo de remédios homeopáticos. Figuras geométricas que representavam os remédios eram desenhadas em discos circulares, os quais precisavam estar precisamente alinhados ao norte magnético. Qualquer desalinhamento impactava diretamente a potência do remédio, demonstrando que a orientação correta era essencial para o funcionamento do método. Essa dependência do norte magnético, entretanto, trazia consigo certas limitações. Exigia que os instrumentos estivessem sempre orientados minuciosamente ao norte magnético, o que representava um grande empecilho em determinados contextos. Para superar essa limitação, Ray descobriu que o campo magnético terrestre poderia ser substituído pelo campo de um pequeno ímã permanente, eliminando assim a necessidade de orientação e tornando
o processo muito mais prático. Em resumo, a orientação de aparelhos radiônicos para o norte magnético da Terra aparece como uma prática amplamente reconhecida por diversos autores e pesquisadores. Embora não exista uma explicação científica totalmente consolidada, todos os indícios apontam para a importância do campo geomagnético na amplificação e direcionamento das emissões e captação de energias sutis. Espero que essa jornada pelo universo de conhecimento da radiestesia multidimensional tenha sido enriquecedora e inspiradora para você. Acredito que cada palavra, cada conceito compartilhado tenha ecoado em sua mente, despertando novas ideias e perspectivas. E agora chegou o momento de darmos um passo adiante juntos, consolidando essa experiência e transformando todo este aprendizado em ação. Por isso, eu te convido a abrir o seu coração e a compartilhar nos comentários as lições mais valiosas que você extraiu desse conteúdo. Lembre-se, não existem respostas certas ou erradas. O que realmente importa é a sua interpretação única e como esse conhecimento impactou a sua visão de mundo através da radiestesia. Ao compartilhar as suas reflexões, você não apenas solidifica o seu próprio aprendizado, mas também contribui para a construção de uma comunidade engajada, onde cada voz é ouvida e valorizada. A sua participação e interação é a força vital que nos move. Ao curtir os nossos vídeos, inscrever-se no canal e compartilhar os nossos conteúdos com aqueles que você ama, você nos mostra o quanto deseja que essa jornada continue. Sendo assim, cada comentário, cada inscrição, cada compartilhamento, cada like é um sinal claro de que estamos no caminho certo, oferecendo um conteúdo que realmente faz a diferença em sua vida. E para aqueles que desejam aprofundar ainda mais a sua busca por conhecimento e transformação através da radiestesia, eu tenho um convite especial. Nos próximos minutos, revelarei uma oportunidade única para você que nos acompanhou até aqui. Por isso, prepare-se para embarcar em uma nova etapa repleta de desafios e descobertas que irão impulsionar o seu crescimento pessoal e profissional. Encerro este capítulo com um profundo sentimento de gratidão pela sua presença e pela sua participação. Que o amor, a paz, a saúde e o sucesso sejam os seus companheiros constantes nesta jornada. Continuaremos a nos dedicar e a oferecer conteúdos transformadores, construindo juntos um espaço de aprendizado e evolução para todos. E lembre-se, o que nós compartilhamos aqui transcende o mero conhecimento. É uma troca genuína, um convite à reflexão e à ação. Juntos, nós somos capazes de construir um futuro mais consciente, conectado e repleto de possibilidades. Gratidão a todos e nos vemos em nosso próximo encontro. Não perca essa chance exclusiva de obter conhecimentos preciosos que transformarão a sua vida e permitirão que você se torne um radiestesista multidimensional. Essa oferta especial ela não ficará disponível por muito tempo. Através da formação online Jornada da Radiestesia, você terá a oportunidade única de adquirir conhecimentos valiosos para transformar a sua vida de maneira equilibrada e autêntica. Aproveite agora esta oportunidade para se capacitar e desvendar todo o potencial do seu ser. Ao contrário de simplesmente segurar um pêndulo em busca de uma resposta, essa formação ela vai te oferecer uma abordagem completa, fundamentada e prática. Os nossos módulos são cuidadosamente divididos, abrangendo desde a radiestesia básica até a sua aplicação multidimensional nas áreas da saúde, terapias holísticas, geobiologia e até mesmo no mundo empresarial. Além do acesso a mais de 200 aulas gravadas, certificado de conclusão, suporte premium para dúvidas e materiais para download,
você receberá como bônus o nosso método de gerenciamento energético que te ensinará como identificar bloqueios que podem estar impedindo o seu desenvolvimento pessoal. Você também terá acesso às séries Jornada da Radiestesia, com conteúdos exclusivos inseridos periodicamente e tratam de assuntos relevantes para a radiestesia multidimensional e as suas aplicações. Atenção! É importante ressaltar que essas condições especiais para ingressar na formação online Jornada da Radiestesia podem ser encerradas sem aviso e a qualquer momento. Não deixe essa oportunidade escapar, assuma agora o controle do seu destino, conecte-se com a sua consciência espiritual e promova uma verdadeira transformação em todas as áreas da sua vida através da radiestesia. Clique agora em Saiba Mais e conheça mais detalhes sobre a formação Jornada da Radiestesia.